Palavra de Deus, queridos. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Vamos estar dando sequência à nossa série de mensagens que se iniciou hoje pela manhã sobre a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Eclesiastes, capítulo de número 2. O texto será projetado. Você em casa acompanhe junto com a gente. Após a leitura, você pode manter a sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando ao longo da ministração. Diz assim a partir do verso 1. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com o trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que me tanto esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Amém? Qual é o segredo para uma boa vida? Pare por esse instante e, na sua mente, aí, guarde no seu coração, faça um top 3 para você, de coisas que expressam o que é a boa vida.
Qual é o sentido da vida para você? O que você busca? O que você tem como objetivo? O que é aquilo que você imagina que trará prazer ao seu coração, que valerá o esforço, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua dedicação? Coloque isso em mente e, ao longo, vamos tentando nos lembrar disso. Porque nós vivemos em uma cultura onde sabedoria é frequentemente medida como por padrões de acumular bens, por status social e por uma busca incessante por prazer. A sociedade nos ensina que para viver uma boa vida é necessário ter sucesso, ser reconhecido e experimentar o prazer sem limites. Contudo, essa busca ela se revela vazia, porque ela se baseia em conquistas que são temporárias, coisas passageiras, coisas que não têm valor. Essa boa vida que o mundo promete não passa de uma ilusão. É um ciclo constante de desejos insaciáveis que nunca nos satisfazem por completo. A sabedoria que o mundo nos oferece é baseada em coisas que não têm valor algum. Porém, a verdadeira sabedoria que a palavra de Deus nos ensina, aquela que nós devemos buscar, ela tem como fundamento a eternidade. Ela vai para além dos nossos anseios, para a nossa temporalidade. Por conta do pecado que entrou no mundo, a nossa percepção do que é a boa vida, ela foi corrompida. Essa busca por sucesso, essa busca por status, essa busca desenfreada por fama, por querer ser melhor do que alguém, ela tomou conta da nossa mente, porém isso não passa de ilusão, isso é um engano. Por várias vezes nós vamos ver que o autor de Eclesiastes nos diz que isso é simplesmente correr atrás do vento, é trabalhar em vão, é algo inútil. Aquilo que parecia uma promessa de felicidade, aquilo que tanto se almejava, que seria o padrão de sucesso, onde se estabeleceria uma boa vida, a gente vê que nada mais é do que um vazio sem fim. Essa sabedoria do mundo, essa falsa sabedoria que é marcada pelo pecado, ela conduz o ser humano a perseguir conquistas temporais, coisas que vão se acabar. Nos engana e nos distancia da verdadeira plenitude, que só pode ser encontrada em Deus. Então, diante de um cenário de frustração e inquietação, esse texto que a gente acabou de ler nos convida para a realidade. Eclesiastes, ele não é um livro que nos traz respostas fáceis. A gente não vai encontrar nem em Provérbios, nem em Eclesiastes, ao longo dessa série, respostas fáceis. Não é um passo a passo que a gente vai olhar para ter uma vida bem-sucedida, que vai ser tranquilo, que na segunda-feira a gente vai acordar colocando em prática, dando um cheque e está tudo certo, tudo feito como um passe de mágicas. Porém, essa sabedoria, essa literatura de sabedoria da Bíblia, ela nos convida a refletir profundamente sobre o que realmente importa. Nós somos confrontados com questionamentos profundos acerca da nossa existência. Qual é o sentido da vida? Onde está a verdadeira alegria? O que de fato vale a pena? Para que nós estamos nos empenhando? Esse livro nos ajuda a olhar para a vida como ela é, com todas as suas belezas, com todas as suas limitações, frustrações, mas com esperança. A esperança que provém do Evangelho. E nós somos conduzidos a buscar essa sabedoria que nasce do temor do Senhor. Não se trata de um mero compilado filosófico com reflexões abstratas. Aquela coisa de filósofo que pensa, fala um monte de frase desconexa para poder fazer um recorte e colocar na internet. Mas é a revelação da sabedoria de Deus falando ao coração do ser humano, que vive sedento por sentido em meio ao caos. Esse sou eu e esse é você. Esses somos todos nós. Todos os homens na face da terra, em todas as gerações. Eclesiastes nasce desse desejo humano de compreender como a vida, com todas as suas complexidades e paradoxos, pode fazer sentido sob a perspectiva de que há um Deus soberano, bom e justo. E esse mundo que nós vemos, marcado por injustiça, desigualdade e sofrimento, o pregador, o autor de Eclesiastes, levanta questões que continuam ecoando no coração de cada geração. Se Deus é soberano, se Deus é bom, se Deus é justo, por que há tanta dor? Por que há tanta gente sofrendo? Por que há tanta maldade? Por que o ímpio prospera? Eu estou aqui fazendo tudo certinho e parece que minha vida não anda. Se tudo está sob o controle desse Deus bom e justo, por que a vida muitas vezes parece tão absurda? Eclesiastes não ignora essa tensão, mas enfrenta com honestidade e sabedoria redentora, por inspiração divina. O autor desse livro, fazendo um breve contexto, é identificado como o pregador. Alguns atribuem essa literatura a Salomão,
porque ele vai dizer que era filho de Davi, rei em Jerusalém. E ele faz esse texto sob inspiração divina, observando a vida debaixo do sol. Com uma linguagem poética e reflexiva, ele denuncia as ilusões que alimentam o coração humano, nos mostrando que a vida apartada de Deus torna-se fragmentada, limitada e sem sentido. E isso não é feito de uma forma distante, de uma forma teórica, de uma forma moralista. O pregador, esse autor de Eclesiastes, é alguém que viveu, experimentou todas essas frustrações. O livro, ele nos conduz desconstruindo as falsas seguranças e satisfações, até chegarmos ao alicerce, à base desse livro, dessa literatura, que é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Não se trata de uma sabedoria humana ou algum experimento, sensações a se sentir. O texto afirma que essas palavras foram dadas pelo único pastor. Lá no capítulo 12, versículo 11, ele vai falar sobre isso, indicando que a sua origem está na própria revelação divina. Portanto, esse livro é uma teologia prática, inspirado por Deus para confrontar uma cultura de superficialidade e de autonomia, nos direcionando à dependência e obediência ao Criador. O verdadeiro significado das nossas vidas não está no que o homem pode conquistar, não está naquilo que você pode fazer, naquilo que você almeja ganhar, mas em quem Deus é e no nosso relacionamento com Ele. Ao invés de trazer alimento para expectativas ilusórias a respeito da vida, e todos nós temos. Quantas vezes nós criamos ilusões e ainda colocamos na conta de Deus? Isso é o que Deus quer para a minha vida, sempre é alguma coisa boa. Coincidentemente, são coisas relacionadas a poder, sucesso, fama, adquirir bens, estar numa posição de destaque. Dificilmente a gente vai atribuir que aquilo que Deus quer para a minha vida é uma vida talvez humilde, pacata, submissa totalmente à vontade dEle, mas longe dos holofotes do mundo, longe das grandes riquezas, dos grandes prazeres. Será que a gente consegue ver uma vida assim, mas em total obediência e submissão a Deus e falar: não, é isso que Deus quer para a minha vida? Com essa cultura, como o mundo nos oferece, essa falsa sabedoria, o falso senso de boa vida, a gente jamais vai conseguir olhar dessa maneira. E, sob a nossa perspectiva, nenhum dos personagens bíblicos, incluindo o próprio Jesus, teria tido uma boa vida. Nós não saberíamos distinguir, de fato, o que é uma boa vida segundo o padrão das Escrituras. Nós somos chamados a viver com sabedoria e com temor. Em um mundo que nos promete tudo, mas não nos entrega nada, Eclesiastes nos aponta para aquele que é tudo e que, por isso, pode preencher o vazio do nosso coração. A partir disso, eu quero destacar 3 aspectos, 3 pontos importantes para refletirmos sobre isso. Primeiro, eu quero falar sobre a ilusão de uma boa vida segundo a cultura. A cultura, ela nos vende essa ilusão, dizendo que a verdadeira alegria está em buscar prazer, bens materiais, experiências sensoriais, no consumo desenfreado. Aquela coisa que você faz algo sem pensar, de forma totalmente irresponsável, e você ainda fala assim: eu merecia isso. Eu tinha que fazer isso por mim, afinal eu trabalho muito, afinal eu tenho uma vida muito corrida, eu mereço. Você só vai ser completo se alcançar, se construir, se conquistar. E assim nós vemos que o autor de Eclesiastes, ele, nos primeiros 3 versículos que nós lemos desses capítulos, ele investe em vinho, ele investe em festas, em prazer físico. Ele experimentou de tudo. Ele viveu do bom e do melhor, as melhores festas, as melhores bebidas, ele teve tudo o que hoje é um padrão de sucesso. E o que vemos no texto é que essa busca por prazer foi inútil. Algumas traduções vão colocar como vaidade. Isso tudo não passou de mera vaidade. Isso tudo foi completamente inútil, de uma forma figurativa. É apenas algo transitório e insatisfatório, algo que não teve valor, algo que não preencheu esse vazio que continuava crescendo dentro do coração do ser humano. O texto nos mostra que o prazer momentâneo se revela algo vazio. Somos lembrados que, embora o prazer faça parte da vida, porque há o prazer lícito, ele não deve ser o centro da nossa existência.
Nós vemos isso de uma maneira clara no Novo Testamento, ao olharmos a parábola do filho pródigo. Em determinado momento, o filho resolve sair para viver a vida. Eu vou buscar o que é meu por direito, eu vou viver a boa vida. Eu vou correr atrás de prazer, eu vou atrás das festas, das satisfações. Afinal, eu tenho que pensar em mim, afinal, eu mereço viver, eu mereço me satisfazer. Estou aqui tanto tempo. E aí ele vai, desperdiça a sua herança. Ele vive numa situação deplorável até o momento que ele cai em si e ele volta. E nesse momento de volta, ao retornar para o pai, ele vê que a alegria, de fato, não estava nas coisas que ele poderia sentir, que ele poderia viver, que ele poderia experimentar como o ápice da busca por uma boa vida. Mas é que a boa vida que ele precisava, ele já tinha, que era o relacionamento com o seu pai. O filho pródigo percebeu que ele buscou coisas passageiras, o que ele só podia encontrar, a verdadeira felicidade que era no relacionamento com seu pai. E isso serve para nós hoje. O nosso relacionamento com Deus, que é a verdadeira fonte de satisfação e de alegria. Podemos experimentar todas as coisas, porém, a saciedade real, a satisfação e a boa vida verdadeira nós só encontraremos no Senhor. Sem Deus, até mesmo o riso e a diversão se tornam vazios. Se não reconhecermos que a verdadeira alegria vem do Criador, a nossa busca se transformará em um ciclo interminável. Frustrações, desespero, vaidade, uma inutilidade atrás da outra. Esse vazio que nós sentimos após os prazeres passageiros nos revela que nós temos uma sede mais profunda. Nós temos uma sede que nada nesse mundo, nada na cultura, nada nos prazeres, nos bens pode saciar. Nós temos uma sede espiritual e essa sede só pode ser saciada no próprio Deus. Jesus, ao encontrar aquela mulher samaritana no poço, ela procurava água. Ela tinha sede, buscava naquilo que era material, ela tinha um senso de religiosidade, ela tinha um senso de comunhão com Deus, segundo a cultura da época. Porém, ela, naquele momento, conhecendo Jesus, ela entende que a sede dela não era uma sede física, a sede que ela precisava saciar era essa sede espiritual, que só poderia ser saciada pelo próprio Jesus. Assim somos nós. Nós devemos entender que somente em Cristo nós teremos a transformação das nossas vidas e nós teremos prazer e gratidão, desejo e contentamento em todas as coisas. Nessa busca pela boa vida, somos levados a acreditar que a sabedoria sempre estará no fato de realizar alguma coisa. Sempre. O mundo nos promete satisfação, a cultura nos promete prazer a todo momento. Nós somos bombardeados com isso nas redes sociais, no mundo corporativo. Infelizmente, até em algumas igrejas nós somos apresentados a esse tipo de discurso. Mas tudo isso é superficial, tudo isso é passageiro, temporário. A verdadeira satisfação vem quando vivemos para algo maior do que nós mesmos, quando nós vivemos para a glória de Deus. Nosso propósito não era alcançar os nossos ideais pessoais, mas é viver de acordo com o plano divino para as nossas vidas. A autossuficiência termina sempre em frustração. O pregador ele descobre que nem mesmo o controle total da vida que ele acreditava ter, por tudo que ele possuía, podia impedir, por exemplo, a chegada da morte, ou garantir paz no seu coração. Ao contraste de tudo isso que o mundo, a cultura nos oferece, Cristo nos oferece uma nova forma de viver. Nele, morremos para nós mesmos e vivemos para Deus. Ele nos convida a negar o ego e segui-lo não como um fardo, mas como o único caminho para uma vida abundante, para a verdadeira boa vida. A verdadeira boa vida não é aquela que termina no túmulo, aquilo que nós acumulamos, a fama que vai ficar, os bens que nós vamos deixar, mas ela continua para a eternidade com Deus. A sabedoria consiste em vivermos de acordo com aquele que venceu a morte e nos deu vida. E com isso nós vamos para o segundo ponto, onde nós paramos para pensar, há algo de errado. E aí quando nós vemos que os prazeres já não são suficientes.
Observamos no texto que ele alcançou muitas conquistas. Conquistas que talvez nenhum de nós vamos chegar perto. Ou ninguém vai conseguir acumular o quanto ele acumulou. Construiu palácios, possuía vinhedos, riquezas, servos, famas, prazeres. Mas olhando para tudo isso, ele se deu conta de que essas conquistas não eram suficientes para preencher o seu coração. Quando ele diz, tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, no versículo 11. Isso resume bem essa constatação de que o sucesso sem Deus não traz satisfação duradoura. Mesmo as melhores conquistas, mesmo aquilo que você possa almejar por toda a sua vida, em determinado momento você alcança. Isso se tornará um fardo, se tornará totalmente vazio. O Evangelho nos ensina a não vivermos em busca dessas coisas. A sabedoria bíblica no Evangelho ela nos leva para um caminho oposto do que aquele que a cultura nos impõe. É claro que nós temos as nossas necessidades e o Senhor conhece todas elas. Jesus nos ensina que o nosso coração ele não pode estar apegado nessas coisas. A nossa atenção, o nosso esforço, o nosso empenho não podem ter como alvo o nosso sucesso pessoal. Não é sábio viver dessa maneira. Mateus 6, a partir do 19, vai falar, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que nós estamos buscando? Onde está o tesouro que nós estamos acumulando? Como estamos acumulando? Através daquilo que a cultura, que o mundo nos impõe como que é bom e necessário, ou segundo o que a sabedoria da palavra de Deus nos ensina. Se a sua felicidade ela depende de conquistas, de bens materiais, de um padrão de vida que você mesmo impôs, talvez, às vezes nem precisou a cultura. Às vezes você mesmo criou, a gente cria um padrão que, olha, quando eu alcançar esse padrão aqui, eu estou bem. Eu vou estar satisfeito, eu vou estar com a minha vida tranquila, a minha vida estável, e aí assim eu poderei ser grato a Deus, porque eu vou estar com tudo nos conformes. Certamente você será frustrado. Não há sucesso verdadeiro sem Deus. Conquistar o mundo e perder a alma é uma tragédia silenciosa que muitos não percebem até ser tarde demais. Encontramos o verdadeiro sucesso não no acúmulo, mas na presença de Deus que nos sustenta e nos dá sentido, nos traz identidade, propósito. Na perspectiva de Eclesiastes, a verdadeira sabedoria é aquela que encontra satisfação na graça de Deus, mesmo sem riquezas e os prazeres mundanos. O tesouro que buscamos não está aqui, mas no céu, onde Deus nos garante o que realmente importa. Uma busca incansável por prazer e sucesso sem a presença de Deus, inevitavelmente terá como fim insatisfação e morte. A cada nova realização, o autor do texto ele percebe que não encontra satisfação. Quanto mais ele adquire, quanto mais ele conquista, ele passa a ver que isso não faz sentido, isso não está preenchendo, isso não está correspondendo aos meus anseios, isso não está me levando à plenitude que eu achei que encontraria nessas coisas. O vazio interior persiste, sem um propósito divino, até mesmo prazeres que são lícitos, coisas que são boas para nós desfrutarmos, se tornam vazios, porque sem Deus nós não conseguimos ter o senso do que é bom. Somente nele nós temos a ideia real do que é bom para as nossas vidas. A nossa busca não é por autossatisfação. O Evangelho ele nos confronta a viver com sabedoria, buscando o que realmente importa. Busquem, pois, em primeiro lugar, com primazia, como prioridade na vida de vocês, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam, que vocês necessitam, que o bom Pai de vocês sabe que vocês precisam, lhes serão acrescentadas. Quantas vezes, na busca pelo prazer, pela satisfação, de forma intencional, nós não vamos até mesmo atrás do pecado, sabendo. Pecamos, nós somos pecadores sim, mas eu digo aquele momento que intencionalmente nós vamos sabendo que é pecado porque estamos buscando satisfazer os nossos anseios.
E aí, na nossa cabeça moralista, pensaremos logo nas questões sexuais. E, de fato, são pecados, são prazeres que nós buscamos e devemos estar indo de contramão a isso. Mas quando alguém te oferece um dinheiro ilícito, como o pastor citou aqui, Provérbios, ele vai falar que até mesmo as nossas balanças devem estar ajustadas, porque nós devemos ser justos em todas as coisas, nos nossos empregos, em todos os nossos negócios, buscando a satisfação e a realização dos nossos desejos. Chegando lá, nós percebemos que aquilo não trouxe alegria, apenas nos levou para um lugar de frustração e culpa, e isso se torna aquele ciclo vicioso que foi citado aqui pela manhã, nos levando cada vez mais para o buraco da morte. A chave para a verdadeira satisfação não está em acumular bens, ou experiências, sensações, satisfazer desejos, mas estar em encontrar o prazer de viver o propósito de Deus. Somos chamados hoje a olhar além dos prazeres, mesmo aqueles que são bons, mesmo aqueles que nós podemos desfrutar para a glória de Deus, e entender que somente em Jesus há plena satisfação para o nosso coração. Essa insatisfação humana de buscar e acumular coisas e prazeres sem Deus é o pano de fundo do convite de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que estão cansados, frustrados, de procurarem da sua própria maneira, de buscarem através da sabedoria do mundo, seus prazeres, os seus desejos, buscando se saciar naquilo que não pode satisfazer, venham até mim, que em mim vocês terão descanso, em mim vocês terão plenitude, em mim vocês terão a verdadeira vida e vida eterna. Não há prazer, não há regozijo, não há boa vida, senão no Senhor. O autor de Eclesiastes mostra um cansaço. Ele mostra ali uma alma exaurida por correr atrás do vento. Cristo nos oferece descanso, descanso verdadeiro, não apenas físico, mas um descanso existencial, significado para a nossa vida. A vida com Cristo nos libera do desespero da autossuficiência e nos insere em um novo ritmo de vida, o ritmo da graça de Deus, onde cada dia tem significado porque é vivido por Ele, com Ele e para Ele. Esse é o sentido verdadeiro da nossa vida, viver uma vida para a glória de Deus. A sabedoria consiste em viver uma vida para a glória de Deus e encontrar prazer nessa vida. Com isso, nós vamos para o nosso último ponto de reflexão. Uma vida para a glória de Deus, encontrando a plenitude da satisfação. No final do capítulo que nós lemos, o autor ele declara no versículo 24, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar em seu trabalho. O que mudou do início do texto, do meio, onde ele vai tendo aquele conflito de ideias, para o final? A perspectiva. Agora ele reconhece que é Deus que dá sentido ao prazer, ao trabalho e à própria existência. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, até mesmo as pequenas alegrias, as coisas cotidianas, deixam de ser fins em si mesmas e passam a ser reconhecidas como dádivas do Senhor. É aquilo de você conseguir contemplar as pequenas coisas da vida e ver o quanto Deus abençoa a sua vida. Num simples gesto de sentar e tomar um café e ver que você tem saúde, ou que você não tem, mas que você tem esperança naquele que veio, naquele que morreu, naquele que ressuscitou e nos dá a vida eterna. Até mesmo ver que nas pequenas coisas Deus se faz presente, até mesmo quando faltam as coisas, Deus continua presente. Na parte final desse versículo 24, ele vai falar, e eu vi que isso também vem da mão de Deus. É Deus que traz a verdadeira alegria. A vida só ganha valor e significado quando é vivida para a glória de Deus. Você pode tentar de todas as maneiras. Você pode comprar o curso que for, você pode assistir a palestra que for, você pode estudar o que for, procurando sucesso, procurando prazer, status. Você não vai alcançar isso.
Você não vai satisfazer os desejos do seu coração, da sua alma, você vai entrar num ciclo de frustração. Somente em Deus a alegria real tem sentido. A verdadeira satisfação não depende de nenhuma circunstância, mas da nossa relação com o Criador. Ele nos dá a capacidade de desfrutar as coisas plenamente, sem que elas nos dominem ou se tornem ídolos para nós. O apóstolo Paulo, ele vai falar: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A satisfação não está no simples ato de comer, beber, trabalhar, mas em como essas coisas ganham significado quando são feitas para a glória de Deus. Você consegue se lembrar a última vez que você agradeceu a Deus por uma coisa simples? Por algo que você faz todos os dias? Você consegue ver a graça de Deus através desses pequenos gestos? Através dessas pequenas coisas que não estão no hall do que é sucesso? Coisas que talvez você, no início aí que eu pedi para você guardar 3 coisas que constituem a boa vida, colocou no seu ranking, coisas que passariam longe, talvez não entrariam no top 50, ou no 100. Somente quando as coisas são feitas para a glória de Deus, essas dádivas da vida passam a ter valor eterno. Não com o fim em si mesmo, mas do prazer pelo prazer do momento, mas como meios para que nós possamos honrar ao nosso Criador. Tem uma célebre frase das Confissões de Agostinho, que ele cita uma frase que eu sempre carrego para a minha vida, que é: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa é a realidade de todos nós, independente da geração, independente da época. Essa era a realidade que o autor de Eclesiastes enfrentava, essa era a realidade que Agostinho enfrentava, essa é a realidade que eu enfrento, e que eu vou enfrentar outras vezes na vida. Só quando nos voltamos para o Senhor, somos preenchidos pela Tua graça, reconhecemos a Tua bondade, o Seu agir em todas as coisas, é que nós vamos encontrar verdadeiro descanso e contentamento. Só assim nós vamos parar de correr atrás do vento. A satisfação verdadeira não está naquilo que nós temos ou que nós podemos alcançar, mas a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Podemos ter muito ou pouco, viver em abundância ou em escassez, mas em tudo, Cristo Jesus nos fortalece. Ele é a nossa verdadeira fonte de alegria. A verdadeira sabedoria está em poder reconhecer essas coisas e glorificar a Deus nas coisas mais simples, todos os dias da nossa vida. Podemos encontrar paz, contentamento, até mesmo nas dificuldades, até mesmo nos momentos mais caóticos. Se a nossa confiança e o nosso prazer estiverem firmados em Deus. O Evangelho nos mostra que a alegria não está em conseguir conquistarmos nada, mas naquilo que Cristo Jesus conquistou para nós, na vida eterna. Por hoje podemos fazer parte do seu povo, por sermos incluídos na aliança da graça, por termos uma nova identidade, um novo propósito e uma esperança que não nos decepciona, e uma esperança que plenamente vai nos satisfazer, não somente nessa vida, não somente por um momento, mas por toda a eternidade. A sabedoria bíblica nos ensina que o propósito da vida não é vivermos para nós mesmos, não era uma vida egoísta, mas para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós damos valor, nós passamos a entender o sentido de que nós fazemos parte de um povo, nós vivemos para a glória do Senhor em comunidade. E com isso nós passamos a enxergar os anseios daqueles que estão ao nosso lado, as dificuldades, aquilo que eles precisam, nós passamos a olhar com compaixão, entendendo que nós fazemos parte do mesmo povo, entendemos que nós servimos ao mesmo Senhor, que somos filhos do mesmo Pai. Então a nossa busca por sucesso, por status, por estar em um lugar mais elevado, ela passa a não fazer mais sentido nenhum, porque só há um Senhor, só há um protagonista nessa história, só há um que tem o verdadeiro sucesso, Cristo Jesus. Todos nós somos filhos, servos, fazemos parte do mesmo corpo, estamos todos em pé de igualdade, servindo ao Senhor e buscando viver para a sua glória. Imagina um artista que começa a trabalhar num quadro bem elaborado, uma obra-prima,
a obra da vida dele. E aí ele vê aquela obra pronta que poderia valer milhões, poderia ser exibida nas maiores galerias de arte do mundo, passar gerações e todos estarem ali contemplando aquele quadro. Só que ele decide doá-la para um hospital, para levar alegria para aquelas pessoas que estão em sofrimento. Ele decide que aquele quadro deveria estar no hospital para que as pessoas pudessem ver beleza, para que pudessem contemplar aquela obra, não ganhando um centavo com isso. A obra deixa de ser um projeto de vaidade e se transforma em um canal de graça. Ela já não reflete uma busca por aplausos, pelo sucesso e até mesmo pelos bens que ele poderia adquirir com aquilo, mas o desejo de servir. O mesmo acontece com nós quando vivemos para Deus, para a glória do Senhor. A nossa vida deixa de ser uma vitrine de conquistas e se torna um instrumento de bênção e adoração. Porque quando nós vivemos nessa correria, nesse ritmo desenfreado, daquilo que o mundo, com uma falsa sabedoria, nos vende como uma boa vida, nada mais é do que uma vitrine fútil, sem sentido, vazia, gelada, aonde ninguém consegue ter acesso, aonde talvez as pessoas que cheguem perto sejam até expulsas pelo segurança. É igual quando a gente passa numa loja, numa vitrine muito grande, o segurança já olha assim, não, você não vai comprar nada, sai de perto. Não deixa nem a gente olhar. Só que às vezes a nossa vida ela se torna assim para algumas pessoas. Nós passamos um padrão tão moralista, nós passamos um padrão de um sucesso inacessível para réis mortais que estão ao nosso lado. Não, você ainda não tem a capacidade espiritual de andar comigo, de poder entender isso que eu estou falando. Num momento você vai entender. Não, nós somos chamados para viver para a glória de Deus, servindo uns aos outros. Tudo que nós fazemos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós somos deve ser um instrumento de bênção e de adoração. A nossa vida deve refletir a glória de Deus. Essa perspectiva, ela nos conduz ao serviço, ao amor ao próximo, à disposição de não viver para a nossa glória, mas para glorificar aquele que nos deu vida. Quando vivemos para Cristo, descobrimos que a verdadeira alegria não está em ter tudo, mas em pertencer a Ele, que é tudo em todos. E à medida que nos entregamos a Ele, a nossa mentalidade é transformada e somos impulsionados a viver uns para os outros, com humildade, propósito e amor. Com isso, a gente volta para a pergunta inicial. O que é a boa vida? O que você entende como boa vida? Até aqui, qual era a sua busca? O que fazia você perder noites de sono? O que estava sendo o alvo do seu empenho? O alvo do seu vigor, dos seus bens, dos seus recursos? Essa é a grande pergunta que Eclesiastes traz. E muitos evitam essa questão por medo do que podem encontrar. Outros tentam preencher e responder essa pergunta através de tudo isso que nós falamos que a cultura vende como boa vida. No final do texto, ele reconhece que a verdadeira alegria só é possível quando enxergamos a vida como um dom de Deus, que tudo vem das mãos do Senhor, não como algo a ser conquistado com esforço humano. E o maior dom que Deus nos deu é o seu Filho, Cristo Jesus. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Nele nós vemos o modelo da verdadeira vida, da boa vida, humildade, obediência. Uma vida marcada por amor ao próximo, totalmente centrada na vontade do Pai. Na cruz, Ele assumiu o vazio da nossa existência, o nosso cansaço, a nossa frustração, a nossa busca por sentido e nos ofereceu uma nova vida. Uma vida de graça, contentamento e esperança. A boa vida não nasce do acúmulo, não nasce de tudo aquilo que nós fizemos ou pensamos que era bom até o momento, mas da fé. E da fé em Cristo Jesus. Ela não se constrói com aquilo que nós podemos adquirir com o esforço das nossas mãos. O nosso suor, ele jamais vai fazer com que a gente conquiste o que é a boa vida. A boa vida, ela já foi conquistada na morte e ressurreição de Cristo Jesus. E quando nós temos Cristo, nós temos tudo. A pergunta que fica é: você está vivendo segundo a sabedoria de Deus? Ou você reconhece que a influência da cultura, a falsa percepção de sabedoria, do que é boa vida, tem sido o alvo, o sentido da sua vida?
Você tem corrido atrás do vento? Ou você tem entendido que tudo é dom de Deus? Como você tem encarado essas questões? Você precisa de sabedoria? A boa notícia é que Deus não nos nega a sabedoria. Quando nós buscamos com sinceridade, Ele nos responde. A palavra de Deus nos garante, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, diz em Tiago 1,5. Eu queria que nós orássemos por isso. Eu queria te convidar a uma reflexão. O que eu tenho pensado como boa vida? Em que eu tenho empenhado os meus dias debaixo do sol? Em que eu tenho gastado o meu esforço, os meus recursos, a minha atenção? Eu tenho sido sábio? Eu tenho seguido o curso desse mundo? É o momento da gente se chegar com sinceridade diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho procurado acumular, eu tenho procurado conquistar, eu tenho sido influenciado pela cultura, mas age com graça em meu favor. Me dá a sabedoria que eu preciso, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que somente o Seu Espírito pode colocar em nós. Me faz viver a boa vida não segundo os meus olhos, não segundo a cultura, não segundo o mundo, não segundo o que o pecado nos influencia. Me livra de uma vida em pauta do prazer, me livra de uma vida vivida para mim mesmo, uma vida com um propósito somente em me satisfazer. Me ajuda a viver uma vida para a glória do Senhor. Me ajuda a encontrar prazer e sentido na presença do Senhor. Me ajuda a entender que o meu relacionamento contigo, que os meios de graça que o Senhor me deu para o nosso relacionamento são a coisa mais importante que eu tenho para a minha vida. E a partir disso eu posso encarar a vida pela perspectiva do Senhor, pela perspectiva do reino de Deus, pela perspectiva do Evangelho. Fale com o Senhor nessa noite, peça com sinceridade. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é bom, reconhecendo que não há bondade senão no Senhor, não há satisfação, não há prazer, não há nada senão no Senhor. Às vezes nós corremos tanto atrás de tantas coisas, quando somente uma coisa basta, somente uma coisa é necessária. Mas nós temos sido tão influenciados, ó Deus, pela cultura, pelo mundo, pelo pecado. Nós temos buscado tantas coisas além do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa noite nos achegamos a Ti pedindo sabedoria, pedindo, vivifica-nos, ó Deus, segundo o Teu Espírito, nos concede sabedoria. Ilumina o nosso entendimento, Pai, para que a gente possa ver, reconhecer, ó Pai, e se submeter à Tua vontade. Que a gente encontre prazer, sentido e satisfação no Senhor, que a gente possa viver uma vida para a glória do Seu nome, que a gente possa honrar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, que seja o sentido da nossa vida, que assim como o salmista orou, seja a nossa oração essa noite, Pai, torna-nos da alegria da salvação, e que a gente encontre beleza, contentamento e graça, Pai, e que a gente possa transmitir isso para o mundo, transmitir isso e servir aos outros com amor, com graça, vivendo para a honra e para a glória do Seu nome. É isso que nós Te pedimos. Dá-nos sabedoria, dá-nos um coração cheio de amor, ilumina o nosso entendimento para a glória do Seu nome, em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Vamos colocar de pé, queridos, vamos adorar o Senhor mais uma vez, cantar a Ele louvor.